Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao YogaCast e Yoga Além do Tapete. Eu sou Bruna Villegas, comunicadora, trabalho na área de saúde mental com yoga, através de palestras, cursos, aulas. Sou empresária, tenho um canal chamado Vestindo a Alma e estou aí nesse ramo há mais de 11 anos, falando de yoga além do tapete. E para hoje trazer um tema aí que faz tempo que eu não uso a palavrinha yoga aqui, né? Eu sempre falo que yoga, para mim, eu vejo yoga em tudo, mas resolvi trazer como título desse YogaCast Yoga Além do Tapete. Lá no comecinho eu até falei bastante sobre alguns conceitos do yoga, mas eu acho que é bem importante, apesar de eu sempre falar nos episódios aqui, né, sempre relacionar as coisas do nosso dia a dia com o yoga, eu gosto muito de reforçar que yoga é como a gente se relaciona, né? Yoga é como eu me trato, é como eu trato, eu me relaciono com as minhas emoções, é como eu relaciono com a minha família, com os meus amigos, no meu trabalho, né? Yoga é sobre tudo. Então, yoga não é só aquela parte física que fica conhecida, que a gente vê, né? Não é uma atividade física. Yoga é uma filosofia de vida e foi a filosofia de vida que transformou a minha vida. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla de ensinar yoga além do tapete. Yoga 24 horas por dia. Porque, de fato, quando a gente pratica yoga além do tapetinho, a gente transforma a nossa mentalidade. Foi isso que o yoga fez comigo, né? Lá atrás, quando eu tive a crise de ansiedade, foi buscar o yoga e em um mês eu tive a vida transformada. Mas por quê? Porque eu mudei a mentalidade. Tive uma virada de chave, né? Porque foram tantos conhecimentos, foram tantos ensinamentos que eu nunca tinha tido acesso, que eu passei a olhar para as coisas de outra forma. Isso se chama expansão, né, de consciência, isso se chama evolução, o nome que você quiser dar. Conhecimento, né? O conhecimento lhe transforma. Então, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não sabe das coisas, a gente vive uma vida no automático, né? O yoga faz com que a gente tenha consciência sobre nós mesmos, sobre o ambiente que a gente vive, sobre os nossos relacionamentos, né? Então, eu tinha muita dificuldade antes do yoga, por exemplo, de me relacionar. Não só relações amorosas, mas relações familiares até. Então, eu brigava muito, eu queria tudo no meu jeito, sabe? Se as coisas não fossem do meu jeito, eu me sentia rejeitada, qualquer coisa eu me sentia abandonada, qualquer coisa eu levava pro lado pessoal. E, obviamente, que isso foi um processo, não foi em um mês que tudo isso mudou, mas em um mês ficou muito ficou muito claro o início da mudança, né? Porque as minhas relações já mudaram muito. Eu me tornei uma pessoa mais amorosa, eu comecei a saber me comunicar melhor, né? Porque eu aprendi a lidar melhor com as minhas emoções. Então, brigar demais, enfim, ter muitas questões, eu não saber conversar, nada mais é do que não saber se relacionar com as suas emoções, não saber entender aquilo que está passando dentro e você acaba explodindo, né? Você acaba colocando isso para fora. Você acaba colocando isso pro outro, né? Porque não sabe lidar com aquilo. Então, foi muito desse processo, assim, de aprender a me relacionar comigo mesma, que isso fez com que eu conseguisse me relacionar com os outros, né? Então, eu sempre falo que, para mim, yoga é muito como a gente se relaciona, né? Porque é autoconhecimento. E o se relacionar, ele começa na gente. Precisa começar na gente, né? Se eu não sei me relacionar comigo, eu não vou saber me relacionar no meu trabalho, eu não vou saber me relacionar com a minha família, não vou saber me relacionar com os meus amigos, com quem vive ao meu redor, né? A gente tem muito isso, às vezes, de entrar em discussões, entrar em confusões. Eu era muito essa pessoa. Quando eu era adolescente, então, numa fase bem rebelde aí da minha vida, nossa, eu brigava demais. Eu brigava demais. Mas por que eu brigava demais? Porque tinha alguma coisa aqui dentro que eu não estava sabendo lidar e eu precisava colocar isso para fora, né? Então, como eu não sabia lidar, eu externalizava isso e jogava isso nos outros, né? Culpando, brigando, descontando a minha raiva, né? Tinha muita raiva dentro de mim. Enfim, já falei isso aqui milhares de vezes, quem já me escuta já está cansado de ouvir, mas enfim, meu pai morreu quando eu era muito nova, então acho que isso trouxe uma revolta, assim, né, pela forma que foi, e depois que eu fui crescendo, eu fui ficando realmente, assim, bem rebelde, e na escola brigava com todo mundo, brigava com os meninos,
Era complicado, assim, mas por quê? Porque eu não sabia me relacionar com aquilo que eu estava sentindo, né? Não tive essa instrução, não tive um direcionamento, não fiz terapia depois, né? Era bem necessário que eu tivesse feito terapia depois do que aconteceu, né? Porque é uma criança, como vai crescer sem uma estrutura ali, né? Enfim, com um trauma muito grande que precisa ser cuidado, precisa ser tratado, né? A gente dá muito valor para tratar nossa saúde física quando vem para o corpo físico, mas a gente não dá o mesmo valor para a saúde mental. Não dava, né? Hoje, ainda bem que as coisas estão mudando, mas antes, nossa, terapia era coisa de louco, né? Tudo era coisa de louco. Você é louco, aí você vai no médico, né? Você faz terapia, enfim. Hoje não, hoje é mais normalizado, até porque os números também cresceram muito, então precisou normalizar, né? Mas antigamente não. Então, assim, era necessário que eu tivesse tido isso para eu poder lidar com as minhas emoções, mas eu não tive. Eu sempre falo assim que yoga devia ter na escola, né? Porque não yoga de posturas, yoga também de posturas, né? Mas o yoga do autoconhecimento, o yoga da libertação do sofrimento, que é o objetivo do yoga, se libertar do sofrimento da mente, que é causado pelos traumas, que é causado pelas crenças, que é causado por tantas coisas aí que a gente vai aprendendo e que na verdade não faz sentido depois. Algumas coisas a gente aprende quando a gente é menor, porque a gente precisa vencer na vida, sei lá, qualquer coisa. E aí depois você vai vendo que você não precisa alimentar aquela crença, né? Que aquilo não faz parte de você, que aquilo que você aprendeu nem é seu. Então, a gente vai crescendo e as coisas que a gente vai aprendendo vão crescendo com a gente. E aí depois, quando a gente vai ter lá os nossos processos, que a gente vai se questionar, né? Que é isso aqui? Será que isso daqui faz sentido pra mim, né? Que foi o que aconteceu comigo. Que eu cheguei em um determinado momento da minha vida, uma crise de ansiedade muito forte. Cara, o que tá acontecendo? Eu não quero viver essa vida, né? Isso aqui não tá fazendo sentido. Por que eu tô nesse buraco, né? A gente questiona. Mas se a gente tivesse yoga na escola, se a gente tivesse autoconhecimento na escola, se a gente aprendesse a se relacionar na escola, se a gente aprendesse sobre as nossas emoções na escola, tudo seria muito diferente. Seríamos uma sociedade completamente diferente, né? Uma sociedade muito menos doente. Por quê? Porque tudo é relacionamento. Tudo é sobre relacionamento. Primeiro o seu relacionamento com você mesmo, depois o seu relacionamento com o outro e depois o seu relacionamento com o todo. Nós estamos aqui nos relacionando o tempo inteiro, né? Então, eu me relaciono comigo, me relaciono com o outro, me relaciono com o ambiente, né? E o ambiente também se relaciona comigo. Então, tudo é sobre relacionamento. Imagina se a gente aprendesse sobre as emoções na escola. Hoje eu tenho várias amigas aí que têm filhos que conversam com os filhos assim, de igual para igual. Filho, o que você está sentindo? Como que foi quando o seu amiguinho gritou com você? Como você se sentiu? A gente não teve, a minha geração não teve isso, né? O que eu aprendi? Que ciúmes era feio, engole o choro. Não, eu não escutei isso, mas eu sei que muitas pessoas escutaram, principalmente os homens, né? Engole o choro. Ah, que feia, tá chorando, você fica feia chorando. Isso eu já escutei muito. Ah, enfim, tantas coisas aí que a gente cresce, né? Escutando que não é legal. Ah, empresta o seu brinquedo, você é egoísta. Esse eu escutei bastante. Eu não gostava de emprestar minhas coisas, então eu era egoísta, né? E a diferença, né, de você sentar com a tua criança ali e falar: por que você não quer emprestar o seu brinquedo? Como que você se sente com isso? Fazer a criança elaborar o sentimento dela. A gente não sabia. Eu só entendi que tudo que eu senti era errado, né? E aí você cresce sem saber lidar com as suas emoções, achando que tudo que você faz está errado. Você veste uma máscara, né, de boazinha, de legalzona, de dizer sim para tudo, quando você quer dizer não. E aí você vai passando por cima dos seus limites, por cima dos seus limites. E aí você adoece. E aí você precisa rever tudo. Aí você precisa parar tudo e falar: cara, o que está acontecendo aqui? Eu acho que isso daqui não está fazendo sentido, deixa eu rever. Aí você volta lá atrás e aprende sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Eu aprendi sobre tudo isso muito assim, processo mesmo, né? Porque eu falo, 11 anos atrás a minha vida mudou. Foi o início da transformação. Em um mês eu era outra pessoa, assim, realmente. Porque eu estava tão afastada de mim mesma
que com um pouquinho de néctar, vamos dizer assim, um pouquinho de conhecimento, eu mudei muito. Só que o que passou nesse tempo inteiro, que foi muito mais conhecimento, mudou muito mais. E vou continuar mudando. E vou continuar querendo ser melhor, né? Então, a gente está sempre aí nesse processo melhorando. E mesmo, por mais que eu tenha melhorado muitas coisas e tenha evoluído demais, ainda assim era muito difícil de lidar com algumas emoções minhas, porque eram coisas mais enraizadas, traumas mais profundos, e aí o processo é mais longo, né? Então eu fui aprender mesmo sobre sentimentos, sobre emoção, com muito estudo, e eu acho que uma virada de chave nesse sentido foi o livro Comunicação Não Violenta. Eu já falei dele aqui também algumas vezes, porque ele tem uma lista de sentimentos, de emoções, né? E aí você começa a ver coisas ali, a ter uma lista de sentimentos e emoções. Estou até procurando ele para ver se ele tá fácil aqui. Ele deve estar na cabeceira ali. E aí você começa a falar, nossa, nem sabia que esse sentimento existia. Nem sabia que isso daqui existia. Nossa, como que é sentir isso? Nem sei, né? Então, você vai vendo que tem um monte de coisa que você nem sabe o que é. E aí você vai descobrindo, nossa, isso aqui que eu tô sentindo, então pode ser isso daqui, não aquilo. Então é importantíssimo a gente saber exatamente o que a gente está sentindo, porque isso vai determinar tudo. Isso vai determinar como eu vou me relacionar com aquilo, né? Então, se eu tô me sentindo abandonada, da onde vem aquilo? Qual foi a primeira vez que eu me senti abandonada? Se eu tô me sentindo rejeitada, da onde vem aquilo? Porque outra coisa muito importante que a gente precisa entender é que tudo nessa vida é sobre a gente. Nunca é sobre o outro. O outro ele vai engatilhar, o outro vai servir de espelho, o outro vai servir para você olhar para coisas que você precisa olhar suas. Isso não quer dizer que você é igual ao outro. Eu tive muita dificuldade de entender isso na minha vida, porque eu tive muitos terapeutas e enfim, vi muitas informações sobre isso, né? O que te incomoda no outro é seu. E não é bem assim. Não é que você é igual. Mas, gente, eu não sou igual a essa pessoa. Não é isso. Não quer dizer que você é igual àquela pessoa. Não é. Ninguém é igual a ninguém, né? Às vezes você rejeita tanto uma pessoa que a última coisa que você quer é ser igual a ela. Mas tem coisas naquela pessoa que você se identifica. Por isso que você enxerga ou te incomoda. E aí, você precisa olhar para aquilo. Por que aquilo te incomoda tanto? Né? E aquela pessoa te incomodar, ela faz você olhar para o seu incômodo, que faz você olhar para si mesmo. Por que isso me incomoda tanto? Né? E isso faz com que você cresça, isso faz com que você elabore coisas que você precisa elaborar, né? Então eu demorei bastante tempo para entender esse processo, e depois que eu entendi, nossa, que bom, né? Então a pessoa é espelho minha, não quer dizer que ela é igual a mim. Quer dizer que ela tem alguma coisa para me ensinar. E é isso. Se tudo é sobre relacionamento, e se nada é sobre o outro, sim sobre mim, tudo que o outro traz é sobre mim. É alguma coisa dele que eu preciso olhar em mim, né? Então, a gente precisa olhar as pessoas, os relacionamentos, como essa escola, que na verdade o planeta, essa terra aqui que a gente vê, que a gente implora para vir, né? Como diz os espíritas, por exemplo, que a gente pega a senha para vir para cá, porque a gente quer muito vir, porque a gente quer aprender as coisas que só aqui a gente consegue vivenciar, né? Então, se a gente faz isso, se a gente quer tanto, se isso aqui tanto uma escola, quem são os professores dessa escola? São as pessoas. São as pessoas que a gente se relaciona, né? Então, todas as pessoas são mestres. Todas as pessoas são professores. Todo mundo que passa na nossa vida, todo mundo que passa na nossa vida pode nos ensinar alguma coisa se a gente estiver atento, se a gente estiver presente, né? Então, para mim, foi isso tudo que o yoga me ensinou. O yoga me ensinou a ter mais presença. O yoga me ensinou a respirar, que era uma coisa que eu não fazia. Hoje eu ensino isso, e aí quanto mais eu ensino, mais vejo que as pessoas não sabem, assim como eu não sabia. Então eu levo vivências em empresas, por exemplo, no mundo corporativo, e eu vou ensinar, uma ou duas pessoas sabiam essa respiração, a respiração completa, né? Com os meus alunos, pouquíssimos. Dá para contar nos dedos, até hoje, de todas as
milhares de pessoas que eu já ensinei, quem sabia respirar? Quase ninguém. Então, né, hoje eu posso levar tudo isso, né? Então eu aprendi a respirar, aprendi a escutar meu corpo, eu aprendi a escutar as minhas emoções e tudo isso é um processo, né? Então, yoga, além do tapete, é como você se relaciona com você mesmo, com o outro e com o todo. É essa escola chamada vida que a gente vem aqui para aprender através das pessoas que vão nos ensinar se a gente estiver na presença. Que a gente pode simplesmente jogar tudo pro outro, como eu fazia lá atrás. Ah, fulano é X, fulano é Y. Pessoa me incomoda, eu não quero saber. Ah, vai só botando culpa no outro, quando o que o outro veio fazer e está te incomodando pode ser uma oportunidade para você olhar para si e melhorar. A gente sempre pode melhorar um pouquinho. A gente sempre pode ser melhor, né? Por que a gente quer ser aquela coisa quadrada, que é uma caixa, né? Que antes era assim, né? As pessoas não pensavam que poderiam evoluir, né? As pessoas pensavam que a vida era casar, trabalhar ou casar, ter filhos e comprar uma casa, né? Hoje não, hoje a gente quer consciência, hoje a gente quer entender o que a gente veio fazer aqui, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito, hoje a gente tem informação, as coisas mudaram, né? E ainda bem que, olha só, o yoga é uma filosofia de vida que existe há mais de 5.000 anos, né? Os primeiros registros de yoga lá na Índia foram há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, assim, pensa, por que existia o yoga lá atrás? Né? Como que surgiu isso lá atrás? Porque já existia uma mente, já existia o sofrimento, que quando a gente vem pra cá, a gente já tem uma mente que vai contar várias histórias que vai te fazer sofrer, vai te fazer se desconectar da tua essência, e aí em algum momento você vai querer se reconectar com ela. E aí esse momento entra o yoga, né? Esse autoconhecimento, esse autoestudo que a gente chama Swadhyaya, né? E aí você vai lá para dentro, mergulha profundamente e começa a fazer essas perguntas, né? O que será que eu vim fazer aqui? O que eu gosto de fazer? Eu lembro quando eu comecei a fazer terapia e não sabia nem quem eu era, ela perguntou, o que você gosta de fazer? Eu falei, nossa, não sei. Aí eu lembro que eu falei assim, eu gosto de tirar foto. E olha só, né? Quando a gente começa a pensar bem lá dentrinho da gente, a gente acha as respostas, né? Ela, então por que você não pensa em ser fotógrafa? Eu pensei, não quero ser fotógrafa. Só que o que eu faço hoje? Eu trabalho com imagem, eu trabalho com audiovisual, trabalho com vídeo, trabalho com edição. Coisa que eu fazia quando eu tinha 11 anos na máquina de escrever, escrevendo revistinha para o fã-clube que eu tinha, né? Então, lá atrás, a minha essência, sempre tive uma coisa que eu dominava, que eu gostava, que era leve, que eu fazia com facilidade. E é óbvio que eu fui me aprimorar, fiz comunicação social, tive rádio, TV, relações públicas, publicidade, jornalismo, tudo que eu gostava. Por sorte, eu acabei escolhendo essa faculdade ou não, por conexão, né? Na época, eu achava que eu não estava conectada, mas talvez eu tivesse para ter escolhido tão bem, né? Porque até hoje é o que eu exerço, né? Sou comunicadora e trabalho com tudo isso, com o que eu gosto. Então, a gente, quando começa a se conhecer e vai, né? Quem sou eu? O que eu gosto? Eu não sabia o que eu gostava e aos pouquinhos eu fui vendo. Eu não queria ser fotógrafa, mas eu queria trabalhar com imagens, queria trabalhar, eu gosto de foto, eu amo, sempre tirei muito bem fotos, né? Enfim, então a gente vai se descobrindo, né? Então o yoga foi esse caminho para mim, é o caminho para muita gente. E eu acredito que, eu sempre falo para os meus alunos assim, eu vejo yoga em tudo, né? Então, desde os conceitos, assim, né? Quando a gente pensa em ahimsa, não violência comigo mesma, não violência com os meus pensamentos, não violência em me cobrar demais, em exigir demais de mim mesmo, né? Ser mais leve, ser mais amoroso comigo. Cara, se você vai ver, todo mundo fala sobre isso, né? E não se comparar, asteia, não cobiçar, não invejar, você vai ver, tá todo mundo falando sobre isso. Então, yoga, na verdade, é só uma filosofia, é um sistema que tem conceitos sobre a vida, que tem conceitos de como você pode levar uma vida conectada com o teu coração, com a tua verdade, com a tua essência, uma vida que faz sentido para você. Isso é yoga. Yoga te coloca nesse caminho. Yoga te coloca no caminho do autoconhecimento, da libertação da mente. Então, assim, eu sou fã número 1 do yoga e eu encho a minha boca para falar de yoga porque, cara,
Yoga é muito perfeito. Quando você começa a estudar filosofia ali, esse monte de livro que eu tenho aqui, um monte de formação que eu fiz, um monte de curso que eu fiz, o olho brilha, porque é muito profundo, né? Eu amo filosofia. Eu adoro filosofar. Quem já conversou comigo, quem me conhece, sabe que dificilmente vou ter uma conversa rasa ali. Sempre vou dar uma cavadinha ali para ter alguma conversa filosófica, né? Então, eu gosto muito disso. E aí, quando eu começo a estudar cada vez mais, assim, quando eu começo a ver as coisas, eu falo, meu Deus, cara, é muito perfeito. É tudo aqui, ó. Quer ter uma vida melhor? Vai estudar yoga. Quer ter uma vida melhor? Vai praticar yoga. Quer ter uma vida melhor? Entenda sobre yoga, porque yoga é isso, né? O significado da palavra yoga é união. A união do quê? União de tudo, união de corpo, mente e alma, união de conhecimento, união consigo mesmo, união com o todo, né? Então, enfim, tem como não se apaixonar pelo yoga se você começa a estudar, entender que yoga não é só postura, não é só ficar de ponta cabeça, yoga é muito mais profundo. E eu falo muito disso nos meus cursos, nas minhas aulas. Tem um curso só de filosofia do yoga, que eu peguei tudo isso que eu compilei na vida toda e coloquei lá, que é a essência do yoga, tá no meu site, vestindaalma.com.br/essência do yoga ou /cursos. Tem o curso de chakras, que é um curso que eu amo, fundamentado na biopsicologia, que é outro estudo maravilhoso que relaciona as emoções com as nossas manifestações físicas, né, com as doenças, aquilo que a gente vai co-criando, né? E tem a plataforma de aulas gravadas também, com aulas ao vivo, enfim, tem muita coisa aí para você mergulhar nessa jornada, que eu amo, sou apaixonada e faz toda a diferença, transforma vidas mesmo, tá bom? Então, se você quiser a minha guiança aí no teu processo, conte comigo, entra lá no meu site, meu Instagram, @vestindo-alma, conta pra mim como foi esse episódio, eu gosto muito de saber, ainda mais um episódio que tem tanta paixão, tanto raiva, tanta emoção, né? Enfim, uma parte muito importante da minha história, então conta pra mim se fez sentido, tá bom? Vou adorar receber tua mensagem, vou adorar que você se torne meu aluno se você tiver essa vontade também, certo? Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Um beijo grande.